Shalom Ubrachá, nossa Parashá, Parashat Nassó, como toda Parashá, ela contém sub-parashiot. Uma dessas sub-parashiot, quer dizer, uma Parashá é uma parte, uma porção semanal. Agora, essa porção semanal, ela tem pequenas porções para alimentar a nossa alma. Então, cada Parashá tem pequenas divisões. Cada subdivisão também é chamada de Parashá, porque Parashá é parte. E a parte da Parashat Nassó que nós vamos estudar hoje se chama Parashat Sotá. E o que vem a ser Parashat Sotá? Nos 10 mandamentos está escrito que a pessoa não pode ir com a mulher do outro. E quando a gente ouve uma coisa dessas, a mulher do outro, a gente imagina o que é a mulher do outro. E pelo judaísmo tem uma coisa que é chamada Eshet Ish, ou seja, no caso dos Bnei Noach, uma união estável, quando duas pessoas se unem para montar uma família juntos. Não é uma... nesse caso, não é uma coisinha qualquer que eles tiveram. Não é que uma menina encontra um menino numa festa e eles resolvem terminar a festa assim, juntos. Mas é uma coisa séria, tipo, os dois resolvem que eles vão montar uma família juntos. O que no Brasil é chamado de união estável. E de acordo com a Torá, então, ela é a esposa dele. Ele é o marido dela. E no judaísmo, para alguém que nasceu judeu ou se converteu ao judaísmo, aí já tem que ter um casamento. Aí ele dá um anel para ela na frente de duas testemunhas, que são testemunhas dos judeus religiosos, acima de 13 anos de idade, que não são parentes entre si. E ele fala para ela, e eles são considerados marido e mulher. O rabino faz o casamento, é feita uma ketubá, mas o principal do casamento é essa parte. Se tiver essa parte e não tiver as outras, eles já são considerados casados. Se tiver as outras, é um casamento como precisa ser, mas se tiver só essa parte, eles já são ela é considerada a esposa dele. E é proibido para ele ter uma relação com a mulher do outro, uma relação íntima. Aqui a Torá traz isso explicitamente, quer dizer, é um caso que a pessoa tem que morrer e não fazer. E isso é em relação ao homem. Só que, sendo que a linguagem dos 10 mandamentos é que ele não pode ir com a mulher do outro, mas se ele é casado com uma e essa outra que ele teve o caso com ela não é casada, aí já entra em outro nível de classificação. Já não é uma classificação de morrer e não fazer, porque pela Torá seria permitido para ele se casar com algumas mulheres simultaneamente. Então, por causa disso, o fato dele ser casado com uma e ter tido a relação com a outra que não era casada, vai ser proibido ter a banana, que é proibido ter uma relação com uma mulher que você não é o marido dela. Então, no caso dos Bnei Noach, eles se uniram para montar uma família juntos. No caso de um judeu, foi feito um casamento judaico. E num caso, vamos pegar assim um caso do judeu, para a gente não se atrapalhar muito. Ele é judeu, ela é judia, foi feito um casamento válido entre os dois, um casamento judaico. Um rabino ortodoxo fez o casamento, então a gente pode confiar que tudo lá estava certo. E agora ele dormiu com outra, mas essa outra não é casada, então ela é uma mulher solteira. Aí ele está transgredindo, então, nesse caso, uma proibição de Rabanan, que é a proibição de ter uma relação com uma mulher que não é a esposa dele,
E pela Halachá, ele seria, se ele estivesse na época da Mishnah, levaria chicotadas. 39 chicotadas se o médico autorizasse. Essa seria a proibição. Não seria uma proibição de morrer e não fazer, mas seria uma proibição de chicotadas. E agora, se a outra mulher que ele teve o caso com ela fosse casada, aí na época da Mishnah ele seria condenado à morte. Agora vamos ver o caso inverso. Uma mulher casada, que ela teve uma relação com um homem solteiro, pena de morte. Por quê? Porque o que está escrito nos 10 mandamentos, que não pode ter uma relação com a mulher do outro. E em relação às mulheres, isso é considerado assim, que duas mulheres, duas amigas inseparáveis, que quisessem compartilhar o mesmo marido, as duas não querem se separar de jeito nenhum. Então elas tomam uma decisão que elas vão se casar com o mesmo marido, e elas fazem uma proposta pro futuro marido e pro noivo, que elas só se casam com ele se ele se casar com as duas juntas. É permitido, na época da Mishnah, ou para os judeus sefaradim que moram nos países árabes, é permitido para eles, para um homem fazer um casamento com as duas mulheres juntas. Assim, ou casar uma semana com uma e na outra semana casar com a outra, ele tem agora duas esposas. Agora vamos ver se foram 3 ou 4, que elas são amigas inseparáveis, elas querem compartilhar o mesmo marido, está dentro da mesma classificação. Agora, se 2 homens quiserem compartilhar uma mulher, aí já é proibido. Ou seja, um homem pode se casar com 4 mulheres, ou mais, mas 2 mulheres não podem se casar com o mesmo marido. Então, por isso, se um homem ele é casado e ele tem uma relação com uma mulher solteira, então o nível de transgressão dessa relação não é um nível de adultério. Ou seja, porque ele seria permitido para ele se casar com essa mulher solteira. Agora, se fosse o contrário, a mulher casada ter uma relação com um homem solteiro é um nível de transgressão adultério. E o Rabino Gershom, que fez o regulamento para nós judeus europeus, a gente não pode se casar com 2 mulheres simultaneamente. Então, graças a Deus, assim, o governo de Israel também, o Rabinato de Israel endossou o decreto do Rabino Gershom para os sefaradim que moram em Israel também. E hoje, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto em Israel, um judeu só pode se casar com uma mulher, a não ser, Deus me livre, que eles se divorciaram e a mulher faleceu, ele se casa com uma segunda mulher, mas não pode se casar com as duas simultaneamente. Então, o caso, a Parashat Sotá da Torá, ela está falando sobre esse assunto, sendo que o assunto de traição na Torá, que uma mulher casada tem uma relação com outro homem, é um assunto que é quase impossível de ser julgado. A pena é muito grave, é uma pena de morte, mas o que a gente chama de relação não é como os povos do mundo chamam de relação, mas tem que ser pincel dentro do cinteiro, ou seja, o órgão dele dentro do órgão dela tem que ter 2 testemunhas, que são 2 judeus religiosos acima de bar mitzvah, acima de 13 anos de idade, que ele tem que ver o pincel, eles têm que ver o pincel dentro do cinteiro e testemunhar no tribunal no Sanedrin da época. Então, por causa disso, era uma coisa que era quase impossível de ser julgada, porque a pessoa que vai fazer coisa errada, ele não vai passar primeiro na Yeshiva e pedir para o Rosh Yeshiva liberar 2 meninos acima de 13 anos, 2 judeus religiosos, deixar eles saírem da aula para eles testemunharem uma relação que ele vai ter com uma mulher.
Então é quase impossível de julgar um caso desses. Então o caso da Sotá, ele começa assim, é um caso que não tem como ser julgado, porque ela teve uma relação com outro. E nesse caso ela não foi violentada. Agora, se ela fosse violentada dentro da cidade, ela teria que gritar. Aí mesmo que ela foi violentada, mesmo que a relação aconteceu, mas o fato de ela ter gritado e ela ter expressado por meio disso o pedido de socorro, mesmo que esse socorro não veio, mas os vizinhos vão falar, olha, a gente ouviu os gritos, então dá para ver que ela não quis que isso acontecesse e quem quis foi o outro lado. Então ela está isenta de qualquer problema, ela continua vivendo com o marido normalmente e não precisa se divorciar, nada. Se esse caso aconteceu no campo, aí no campo não adiantaria ela gritar. Então mesmo que ela não gritou, ela sabe que não vai adiantar gritar mesmo, que ninguém vai ouvir. Ela foi violentada no campo, não precisou nem gritar, a vida continua igual. Ela volta para o marido, faz um BO na polícia, tudo normal. O problema é, se ela teve uma relação com alguém na cidade e ela não gritou, quer dizer, ela não expressou que ela está descontente, ela não expressou que ela não concorda. E vamos dizer assim, qualquer mulher, depois que a coisa acontece, ela pode falar, ela não queria, ele fez porque ele quis, ele violentou ela, mas aí é verificado dessa maneira. Então você não queria porque você não gritou. Então a Torá diz assim, olha, ela dormiu com outro homem que não é o marido dela, teve uma relação com o homem que não é o marido dela, e era na cidade, ela não gritou, e se fosse no campo não adiantaria gritar, e afinal das contas ela diz que nada aconteceu. E os indícios são de que ela teve uma relação com alguém e ela estava interessada nisso. Tipo, aconteceu porque ela quis também. Porque também ela quis. Não foi violentada. Então, pela Halachá, se tem duas testemunhas oculares hoje em dia ou não tem, hoje em dia a gente não tem mais o tribunal da Mishnah. Hoje em dia não tem como fazer um julgamento. Então, pela Halachá, o marido tem que dar o divórcio para ela, o divórcio judaico, mas por causa que ela traiu, ela perde a Ketubá. O que é a Ketubá? No contrato do casamento vai estar escrito que se ela, Deus me livre, deu motivo para que o divórcio acontecesse, o motivo que obrigaria eles a se divorciarem, como por exemplo, ela não quis mais dormir com o marido. Então o casamento não é que ele precisava de uma irmã, ele precisava de uma mãe ou de uma filha. O casamento quer dizer, é o marido e a mulher, eles têm que dormir juntos, eles têm que ter uma relação íntima, cada um de acordo com a tabela dele. Tipo, se a pessoa mora na cidade e tem um trabalho fácil, aí fica mais fácil. Se a pessoa trabalha fora, tipo, ele é um marinheiro, então ele vai e volta, cada um de acordo com a tabela dele. A Gemara traz uma tabelinha e, por exemplo, que eu sei assim, nós como rabinos é obrigado a ter uma relação com a mulher pelo menos uma vez por semana, e tem na tabela, se ele se ele trabalha na cidade, o trabalho dele é fácil, então todo dia tem uma obrigação. Então, caso ela não queira mais dormir com o marido, ou caso ela dormiu com outro, aí ela perde a Ketubá. Se faz um divórcio e ela perde esse acordo que foi feito, que caso ele divorciasse ela sem motivo, ele teria que pagar uma indenização. Numa Ketubá normal, faço casamentos, uma Ketubá normal, aparece lá a quantia de 200 us,
Então ela era virgem, se casou. Se ele divorciar ela sem motivo, ele tem que dar para ela os 200 zuz, era a moeda da Gemara na época. E na época isso valia um salário de 2 anos. Então era um incentivo, tipo, para que alguém quisesse se casar com ela da mesma maneira que ele quis se casar com ela, porque ela era uma jovem, virgem e pobre. Agora que ela já não é mais jovem, mais virgem, mas ela tem já um salário de 2 anos na mão, então volta a mesma oferta e procura que ela estava antes. Tipo, esse é o motivo da Ketubá. Então tem pessoas que na Ketubá deixam esse valor da Gemara de 200 zuz, e tem pessoas que atualizam. Porque o que quer dizer atualizar? Os 200 zuz que na época da Gemara eram um salário de 2 anos, hoje em dia é coisa de R$180 no dinheiro de hoje. Então tem gente que fala, olha, sabe o que? Acrescenta os 200 zuz, acrescenta que se ele divorciou ela sem motivo, ele vai ter que pagar para ela uma quantia que realmente facilite para ela encontrar o próximo marido. E de qualquer maneira, nós não entramos aqui nesses assuntos, não é uma aula sobre Ketubá, mas não importa o acordo que ela fez com o marido antes de se casar, quanto ele teria que pagar para ela se ele divorciasse ela sem motivo. No caso da Sotá, ela tem todos os indícios de que ele falou para ela, não se tranque com tal pessoa. E ele foi viajar, foi para os Estados Unidos, voltou depois de 1 mês. Na hora que ele bate na porta, a tal pessoa abre a porta para ele e ele pergunta, o que você está fazendo na minha casa? Ele falou, olha, você viajou, eu não tinha onde dormir, pedi para sua mulher para dormir na sua cama e ela me deu, eu estou aqui, estou dormindo na sua cama, no seu lugar. Então é uma situação assim, tipo, ela se trancou com ele, o marido tinha pedido para ela não se trancar com aquela pessoa específica que ele suspeitava dele, e ela se trancou com aquela pessoa específica. Tem 2 testemunhas disso, então ela vai ser chamada de Sotá. O que quer dizer? O marido quer dar um divórcio para ela porque falou, olha, eu pedi para ela não se trancar com aquela pessoa que eu suspeitei dele, que ele vai dar em cima dela. Aí ela fala, nada aconteceu, eu coloquei ele na sua cama, mas fui dormir na sala, não tivemos nada, estava tudo em ordem. E ele quer dar o divórcio para ela, e Hashem, para fazer o Shalom Bait, sendo que o único problema aqui é que ele quer dar o divórcio para ela porque ele suspeita que ela dormiu com outro. Então Hashem, para fazer o Shalom Bait, sendo que Deus é a essência do bem, é a natureza do bem, é fazer o bem, aí a Torá te traz uma receita totalmente cabalística aqui, que na época do Beit HaMikdash não dá para fazer isso hoje. Por isso que hoje a pessoa não pode falar para a mulher, não se tranque com tal pessoa, porque se ele fala isso e essa pessoa entra na casa dele e tranca a casa por dentro, e a mulher está dentro e não tem mais ninguém a não ser os dois, aí vão ter que se divorciar, porque não tem mais o Beit HaMikdash, não tem como fazer esse patente que a Torá nos traz. E qual é esse patente? A Torá diz assim, para ela ir para o Beit HaMikdash, lá no Beit HaMikdash, no templo sagrado de Jerusalém, os Kohanim vão fazer para ela toda uma situação assim, para deixar claro para ela, falar, olha, tem indícios de que você traiu, você está dizendo que não traiu, então se você quiser agora, você faz o divórcio, a gente te faz aqui o divórcio, o Beit Adin. Podia ter feito isso já na sua casa, na sua cidade, antes de vir para cá, mas você está insistindo que você não traiu. Então saiba que a gente vai escrever essa Parashá de Sotá, dentro de um copo de água. Essa Parashá tem nomes de Deus,
e vai ser totalmente apagada dentro do copo de água, e você vai tomar essa água. Se você traiu, a pessoa que dormiu com você explode milagrosamente, e você explode milagrosamente, e vocês dois morrem. Se você não traiu, por causa da vergonha que você passou, que o seu marido te trouxe até aqui, todo mundo falou, uau, vai saber o que ela fez. Então, se você não tinha filhos, agora você vai ter muitos filhos. Se você já tinha filhos, agora eles vão nascer mais inteligentes. Se eles já eram inteligentes, agora vão nascer mais inteligentes e mais bonitos. E daí para diante, tem uma indenização lá de cima pela vergonha que ela passou. E a Sotá, ela não é obrigada a fazer nada. Ela pode se divorciar, mas ela perde a Ketubá. Então ela diz que não traiu. A gente acredita nela, que ela não traiu, mas sendo que tem os indícios, então a Torá propõe para tirar da cabeça do marido que a mulher dele traiu, para fazer essa prova, que é ela ir lá para o Beit HaMikdash. Vai ser apagado o nome de Deus que está escrito no Parashat Sotá dentro de um copo de água, vão dar para ela beber. E a linguagem da Parashá, essa Parashat Sotá, essa sub-Parashá, ela começa com as palavras Ish Kitishte Ishto, uma linguagem de desvio, que é também uma linguagem de Shtut. Shtut é bobeira. Então diz a Gemara que uma pessoa, ele não faz uma coisa errada a não ser que entre nele um Ruach Shtut, o espírito de bobeira. Ou seja, a pessoa, um judeu, ele tem uma alma divina, ele não teria que fazer coisa errada. Isso que essa mulher opta por fazer a coisa errada, ela não vai ser capaz de fazer. Então, por causa que ela optou por fazer a coisa errada, ela deu acesso a um espírito de bobeira, um espírito impuro, que baixa nela. Depois que ela fez a coisa errada, ela se arrepende do que ela fez. Ela fala, como pode ser que eu fiz uma coisa dessas? Não fui eu. E realmente não foi ela, foi o Ruach Shtut que se uniu ao corpo dela, porque ela optou por fazer a coisa errada. Tipo assim, a pessoa optou por beber 2 garrafas de uísque e depois saiu dirigindo. E depois que ele derrubou o poste, no outro dia ele acorda e ele fala, não fui eu nem me lembro que entrei no carro. Você fala, mas você optou por tomar uísque antes de dirigir. Então, depois que você bebeu, você já não sabe mais o que você fez. Então, ela optou por trair o marido. Aí, depois que ela optou, aí são dadas para ela, do lado contrário, as forças para que ela consiga fazer isso na prática. Por isso que, quando era feito um julgamento na Gemara, os Chachamim, os sábios de Israel, eles falavam, talvez a mulher mais simples lá, a Shifra, uma mulher que ela é totalmente analfabeta, talvez ela vai argumentar assim, talvez ela vai argumentar assim. Então, até que os Chachamim perguntaram, pera, nós somos aqui Tanaim, os maiores sábios do mundo, a gente está falando, talvez ela vai argumentar isso, talvez ela vai argumentar aquilo. Ela não é tão inteligente assim, ela é uma analfabeta. Mas os Chachamim falaram, na hora do aperto, a pessoa fica inteligente. Mesmo que ela é analfabeta, mas ela vai trazer argumentos que, para refutar esses argumentos, precisa dos maiores sábios do mundo. Então, no caso da Sotá, também é isso. Ela optou por fazer a coisa errada lá de baixo, vamos dizer assim, não vou poder falar lá de cima, né? Que a Sitra Achara são as 10 sefirot que elas descem lá até o fundo do abismo. Então lá de baixo deram para ela as forças, deram para ela um Ruach Shtut. É como se fosse um encosto para ela ter a coragem de fazer a coisa errada, e depois ela faz tshuva, ela se arrepende da coisa errada que ela fez. Ela fala, não era eu, não era ela mesma, mas quem ganha o castigo por isso é ela.
quer dizer, não era ela, porque ela sente que era a coisa ruim que baixou sobre ela. Mas por que a coisa ruim baixou sobre ela, o Ruach Shtut? Porque ela optou por fazer a coisa ruim. Então essa é a receita. A gente nunca deve optar por fazer coisa errada. Porque mesmo se a gente não tem coragem de fazer a coisa errada, na hora que a gente escolhe fazer a coisa errada, essa coragem é dada para nós por meio desse Ruach Shtut, por meio desse espírito de bobeira, esse espírito de burrice. E essa é a conclusão da história. A Sotá, nada era feito com ela à força, quer dizer, era falado para ela: olha, tem todos os indícios de que você traiu, então faz o divórcio e você perde a sua indenização. Aí ela não quer, ela fala: não traí, vou fazer um divórcio para quê? Então ela é levada para o Beit HaMikdash, porque ela quer continuar no casamento e ela está dizendo que ela não traiu, a gente acredita nela. Lá no Beit HaMikdash era feita mais uma pressão em cima dela, por causa do perigo de vida que ela estava, para salvar a vida dela, que se ela traiu, pelo menos ela recebe o divórcio e ela faz tshuva, vai se arrepender do que ela fez e Hashem aceita a tshuva de cada um de nós. Mas ela insiste em dizer que ela não traiu. Aí termina como termina. Se ela não traiu de verdade, Hashem dá uma grande indenização para ela. Se ela traiu de verdade, o outro lá explode ela também. E conclusão da história: qualquer um de nós pode imaginar que a gente não é capaz de fazer uma coisa ruim, mas se a gente opta por fazer a coisa ruim, é dada para nós a coragem para fazer a coisa ruim. Então por isso Parashat Nazir, ele está unido a Parashat Sotá, e esse vai ser o motivo da próxima aula, os Muhim. Quando a Torá coloca duas Parashat uma ao lado da outra, quer dizer que elas têm a ver uma com a outra. Então dentro de Parashat Nassor, nós temos Parashat Sotá e Parashat Nazir. Porque a Parashat Nazir, ela está grudadinha no Parashat Sotá, e isso vai ser o tema da nossa próxima aula. Aguardem. Chegamos agora no nosso Centro da Cultura Judaica, que está cada vez crescendo mais, e eu preciso ainda de um aparelho que dê para virar aqui. Vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui no carro um suporte, mas eu precisaria mostrar para vocês o que está acontecendo, onde estamos, mostrar para vocês o nosso Centro da Cultura Judaica. Então precisaria de um suporte que desse para virar para frente e para os lados. Se alguém tem alguma ideia, por favor, me escreve na observação. Não se esqueçam de fazer o nossa propaganda por meio de colocando um comentário na nossa aula, dando um joinha, colocando um comentário, que aí o Google já usa a gente como sugestão. Se alguém digita um hashtag judaísmo, Torá, Kabbalah, Zohar, o Google já oferece a nossa aula. No mérito dos seus comentários, dos seus joinhas. Então, muito, muito obrigado novamente, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muita, muita, muita alegria. Esses tempos aqui a gente está passando uma situação muito difícil em Israel. Então o pessoal acorda de manhã e fala: Hashem, me dá Shalom Bait. Eu não quero que a minha mulher brigue comigo. Aí ele fala: Hashem, se você me dá Shalom Bait, se a minha mulher parar de me infernizar, aí eu vou estar tranquilo para pedir para você para que não tenha mais guerra em Israel. Então, quando a gente pede uma coisa para o outro, quando a gente pede para que não tenha mais guerra em Israel, Hashem, ele já faz com que não tenha mais guerra com você também, para que ninguém se infernize mais. Então vamos pedir o bem do nosso povo que está agora sendo atacado pelos terroristas,
E aí Hashem, na hora que você pede o bem do outro, você tem o mesmo problema, você está sendo infernizado, Hashem te ajuda. Então vale a pena pedir. Então muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Chegamos já no nosso centro da cultura judaica. E quando tiver o suporte móvel aqui que der para rodar, eu mostro para vocês tudo mais bonitinho. Kol tov v'tzlacha, b'riut parnassah b'shefa e muita alegria.